Olá, graça e paz, Deus te abençoe. Sejam bem-vindos a mais um dia de leitura da palavra. Estamos no 131º dia dessa leitura. Hoje estaremos lendo, finalizando, o livro de 2 Samuel. Estaremos lendo capítulo 23 e 24, Atos capítulo 2 e dos versos 12 a 23 do Salmo 94. Eu quero louvar a Deus por sua vida, porque você chegou até aqui nesse propósito de leitura. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor continue derramando palavras poderosas sobre a sua vida e que essas palavras venham te direcionar ao caminho do Senhor, ao propósito eterno dele. Eu quero, nesse instante também, hoje, 12 de junho, nessa sexta-feira, onde comemoramos o Dia dos Namorados, eu quero mandar um beijo para minha eterna namorada, minha esposa Débora, minha namorada há 30 anos. Deus te abençoe, meu amor, te amo muito. Ela está em viagem, está retornando aqui, para encontrar comigo. Que bom, que alegria, de celebrar a minha vida com você nesse mais de 30 anos. Que Deus abençoe a sua vida. Amém. Aproveite você também, mande uma mensagem para o seu namorado, para a sua namorada, É muito bom nós celebrarmos e glorificarmos a Deus por tudo que Ele tem feito. Amém? Vamos orar ao Senhor apresentando essa leitura, apresentando este momento que a palavra de Deus será lida, que cada palavra dita venha a ser direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Pai, nós colocamos diante do Senhor essa leitura bíblica, te pedimos graça, revelação, entendimento, que o Senhor venha descortinar a tua palavra para nós. Revele-se a nós nesta manhã, nesse dia, nessa tarde, nessa noite. Fale de maneira poderosa aos nossos corações. Que a tua palavra seja como a espada de dois gumes, apta para discernir os intentos do nosso coração. Nós oramos e te louvamos no nome poderoso do Senhor Jesus. Amém. Finalizando o livro de 2 Samuel, aqui no capítulo 23, vai apresentar as últimas palavras do rei Davi. Davi, ele vai ter um momento de louvar a Deus, Ele profetiza sobre o governo dele, sobre o reino dele, e ele começa a glorificar a Deus lembrando os grandes feitos, lembrando da bondade de Deus, da aliança que Deus teve para com ele, para com o reinado dele. E em seguida, aqui nesse capítulo, nós vamos ver a lista dos valentes de Davi. Vai citar aqui 3 principais, aqueles homens que outrora eram desgarrados, procurados, homens que não tinham perspectiva de vida, mas aliaram-se a Davi, juntaram-se a Davi, e Deus transformou a vida daqueles homens. Através daqueles homens, muitos livramentos. Deus usou a vida daqueles homens para que Israel fosse livre, das mãos dos inimigos, dos filisteus. E um momento aqui dessa passagem é um momento onde Davi, ele sente desejo de beber água ali da fonte de Belém, e 3 desses valentes, eles passam nas linhas inimigas, eles arriscando a própria vida, porque Davi estava dentro da caverna, escondido numa fortaleza, e estava cercado pelos filisteus, mas eles vão lá e buscam a água para Davi. Vamos ler então esse texto. Começa aqui no versículo 3, Davi falando: o Deus de Israel falou, a rocha de Israel me disse: quem governa o povo com justiça? Quem o governa com o temor de Deus? É como a luz da manhã ao nascer do sol, numa manhã sem nuvens. É como a claridade depois da chuva, que faz crescer as plantas da terra. A minha dinastia está de bem com Deus.
Ele fez uma aliança eterna comigo, firmada e garantida em todos os aspectos. Certamente fará prosperar em tudo e concede-me tudo quanto desejo. Ele está falando de Deus, dos grandes feitos do Senhor. Ele diz que quem governa o povo com justiça e quem o governa com o temor de Deus. Em um mundo onde nós vemos as pessoas sem nenhum temor, governando sem justiça, que nós possamos clamar pela justiça de Deus, para que Deus coloque temor nos corações dos homens. Ele relembra aqui, Davi relembra a aliança eterna, né? Porque Deus fez uma aliança com Davi, de que o reinado de Davi seria eterno. E Deus cumpriu essa aliança através de Jesus, porque Jesus vem da linhagem de Davi. Então, o reino de Davi se torna eterno através de Jesus Cristo. O verso 13. Durante a colheita, 3 chefes do batalhão dos 30 foram encontrar Davi na caverna de Adulão, enquanto um grupo de filisteu acampava no vale de Refaim. Estando Davi nessa fortaleza e o destacamento filisteu em Belém, o que Davi fala? Quem me dera me trouxesse água da cisterna da porta de Belém. Então aqueles 3 atravessaram o acampamento filisteu, tiraram água da cisterna e a trouxeram a Davi. Mas ele se recusou a beber. Em vez disso, derramou-a como oferta ao Senhor e disse: o Senhor me livre de beber desta água. Seria como beber o sangue dos que arriscaram a vida para trazê-la. E Davi não bebeu daquela água. E na sequência vai falar dos grandes feitos desses 3 guerreiros. Mas o que eu quero destacar é a aliança que aqueles homens tinham com Davi. Eles arriscaram a vida simplesmente por um desejo que eu penso que Davi até falou da boca para fora, ou então no momento ali que ele estava angustiado, ele expressa esse desejo, e aqueles homens sem titubear, nem raciocinar direito, foram em busca daquele objetivo e trouxeram aquela água. E a atitude também de humildade, de gratidão que Davi teve ao ver aquele sacrifício daqueles homens. E ele falou: olha, eu não posso beber, porque aqui foi um preço muito alto. E ele oferece aquela água como oferta ao Senhor. Falar hoje de honra, falar hoje de cumplicidade é algo que está muito em desuso, mas que nós possamos restabelecer princípios de honra, princípios de irmandade, princípios de camaradagem e princípios de aliança. Nós somos chamados para sermos um povo de aliança, aliança com Deus. Aquilo que nós falamos, aquilo que nós dissemos, nós temos que cumprir. Que nós tenhamos hombridade, que nós sejamos homens e mulheres que cumprem aquilo que prometem. Que nós possamos olhar para os outros, para os nossos irmãos, para a nossa família e cumprirmos aquilo que nós prometemos. Muitas vezes nós colocamos os empecilhos, as dificuldades, as limitações como desculpa para não cumprirmos, para não exercermos o nosso papel, mas que nós possamos ser iguais a esses homens, né? Que se esforçaram, que se arriscaram, tudo para agradarem ao seu Senhor. Segundo Samuel 24, Davi aqui no final, ele tem um momento de bobeira, né? Um momento onde ele, não sei se é um orgulho ou uma insegurança que ele teve, ele ordena que fosse realizado um censo, né, militar de Israel e de Judá, fazer-se um levantamento de quantos
homens preparados para a guerra tinha. E isso foi contra a vontade de Deus. E após, mesmo ele sendo orientado por seus auxiliares a não fazer aquilo, né, ele manteve a sua decisão. E depois de ter feito, a sua consciência o acusa e ele confessa o seu pecado diante de Deus. Porém, Deus usa o profeta Gade e esse profeta dá 3 opções para Davi. E é isso que nós vamos, 3 opções de consequência daquele ato que ele teve, né? 3 castigos. Deus deu para ele 3 opções para ele escolher em como seria castigado por aquele ato que ele teve, né? Verso 10 diz assim: depois de contar ao povo, Davi sentiu remorso e disse ao Senhor: pequei gravemente com o que fiz. Agora, Senhor, eu imploro que perdoes o pecado do teu servo, porque cometi uma grande loucura. Então ele percebe, né, a bobeira que ele fez, agido por orgulho, insegurança. E Deus manda o profeta Gade, e no verso 12 ele fala: olha, vou te dar 3 opções de punição. Escolha uma delas e eu a executarei contra você. E as opções eram: 3 anos de fome em sua terra, 3 meses fugindo de seus adversários que o perseguirão, ou 3 dias de praga em sua terra. Pense bem e diga-me o que deverei responder àquele que me enviou. Que situação, né? Que pragas difíceis, que decisão difícil. E Davi, então, no verso 14, ele responde: é grande a minha angústia. Prefiro cair nas mãos do Senhor, pois grande é a sua misericórdia, e não nas mãos dos homens. Davi, ele foi sábio, né? Ele reconheceu que era melhor cair na mão de Deus do que cair na mão dos homens. Então Deus mandou pragas, né, sobre Israel, de modo que morreram 70.000 homens do povo de Dan a Berseba. E quando o anjo estendeu a mão para destruir Jerusalém, o Senhor arrependeu-se de trazer essa catástrofe e ele disse ao anjo destruidor: pare, já basta. Naquele momento, o anjo do Senhor estava perto da eira de Araúna, o Jebuseu. Ao ver o anjo que estava matando o povo, disse Davi ao Senhor: fui eu que pequei e cometi iniquidade. Estes não passam de ovelha. O que eles fizeram? Que o teu castigo caia sobre mim e sobre a minha família. E naquele mesmo dia, Gade deu um conselho que Davi deveria fazer um altar ali naquela eira de Araúna, né? E assim Davi o fez. Davi foi até aquele homem, Araúna, ofereceu aquele local, a eira, mas Davi comprou e fez ali então um sacrifício, e o Senhor aceitou, né, o sacrifício de Davi. Então, nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós fazemos, com as atitudes. Às vezes a intenção é boa, mas o propósito não é o correto. Que nós venhamos alinhar o nosso coração, nós venhamos alinhar as nossas vontades à vontade do Senhor. Que em tudo que formos fazer, que nós venhamos colocar Deus, o Senhor, na frente, pedir resposta. E quando nós percebermos que fizemos algo que desagradou o Senhor, que nós venhamos clamar por misericórdia. E que nós tenhamos esse mesmo pensamento. É melhor ser tratados por Deus do que pelo homem, do que pelo diabo, do que pelo inimigo. Deus é um Deus que faz justiça, mas Ele é um Deus que corrige com amor. Ele é um pai que corrige o filho, mas corrige com amor. Deus é um Deus de misericórdia. Amém? Atos capítulo 2. Mudamos agora para o Novo Testamento. O livro de Atos é o livro que conta a história da igreja, né? Então, quando fala Atos, está dizendo os atos, os feitos da igreja primitiva, né?
E aqui no livro de Atos, no capítulo 2, nós vamos ver aquele momento que o povo está reunido em Jerusalém, esperando serem revestidos pelo Espírito Santo. E no capítulo 2 isso acontece, né? Eles estavam ali também para celebrar o dia de Pentecoste. Eles estavam reunidos em um só lugar e de repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que pareciam línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Então eles estavam reunidos e de repente veio a presença de Deus, o manifestar do Espírito Santo, capacitando aqueles que seriam espalhados por todo o mundo para serem testemunhas, para contarem, para serem anunciadores das boas novas do reino. E o Espírito Santo veio, né, sobre eles, né, encheu toda aquela casa. E a palavra diz que as línguas deles eram como línguas de fogo, né? E eles começaram a falar em outras línguas, né? Eles começaram a falar não apenas a sua língua materna, né? A sua língua de origem, mas línguas de outras nações. E Pedro, e houve ali um burburinho, né? Porque as pessoas começaram a ficar assustadas. O que está acontecendo, né? O que significa isso? Alguns começaram a beber, começaram a dizer, eles beberam demais. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, aqui no verso 14 diz, Pedro levantou-se com os 11, ou seja, os 11 discípulos, e em alta voz dirigiu-se à multidão, homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar-lhes isto, ouçam com atenção. E ele começa a falar que aquilo que aqueles homens estavam presenciando não era fruto, não era resultado de uma bebedeira, mas era obra do Espírito Santo. E ele fala, isso que está acontecendo aqui já foi predito pelo profeta Joel. E ele começa a citar o profeta Joel. Ele diz aqui no verso 17, dos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. E ele fala então aqui dos sinais dos fins do tempo. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então Pedro é tomado de uma ousadia, de uma capacidade extraordinária. Pedro é aquele sanguíneo, aquele que resolvia as coisas no braço. O antigo Pedro, ele iria querer mandar o povo calar a boca, mas ao invés disso ele levanta com muita unção, muita autoridade. E ele começa a dizer que tudo aquilo que estava falando era a renovação espiritual que estava acontecendo com aquele povo. Era aquilo que foi profetizado, né, por Joel há centenas de anos atrás. E ele então fala do Espírito de Deus que viria, que estava vindo sobre aquele povo. E ele então começa a falar de Jesus, né? Ele fala, olha, Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais. E ele fala da história, né? Fala da crucificação, e ele fala da ressurreição de Jesus.
E ele fala assim, ó, no verso 25, a respeito dele, disse Davi, eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso o meu coração está alegre e a minha língua exulta, o meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Ele cita aqui um salmo, né, de Davi, falando do patriarca Davi, falando do profeta Joel e falando de Jesus Cristo, da ressurreição de Jesus. Então aqueles homens, quando ouviram isso, né, ficaram com seus corações aflitos e perguntaram, irmãos, que faremos? Pedro então respondeu, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Então ele pregou arrependimento. O Espírito Santo vem para aquele que tem um coração arrependido, um coração contrito, aquele que declara a sua vida ao Senhor, se arrepende dos seus pecados e se lança na presença de Deus. É isso que Deus faz. Esta é a obra que Deus faz por nós. Que nós venhamos ter essa sede, essa intensidade de buscar, de clamar pelo Espírito Santo. O Espírito Santo habita em todos aqueles que nasceram de novo. O manifestar do Espírito Santo, de acordo com o propósito de Deus, de acordo com a nossa busca. O transbordar do Espírito Santo. E finalizando aqui a leitura desse capítulo 2 de Atos, nós vemos que aquela mensagem, né, foi se multiplicando. E muitos aceitaram aquela mensagem, foram batizados e houve um acréscimo de mais de 3.000 vidas à igreja que estava se iniciando. O versículo 42 diz, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bem, distribuía cada um conforme a sua necessidade. Versículo 47, louvando a Deus e tendo a simpatia do povo, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Observe que após o derramar do Espírito Santo, o manifestar do Espírito Santo, a igreja ela começou a crescer. Houve um crescimento explosivo. Durante toda a história da igreja, nós vemos crescimentos exponenciais do corpo de Cristo, a partir de grandes momentos de avivamento, de busca. Que nós sejamos despertados para buscar esse avivamento. O avivamento não é um momento, não é um evento, mas é um estilo de vida que nós devemos viver. Uma vida de arrependimento, uma vida de contrição, uma vida de estar próximo de Deus, de estar próximo de Jesus e buscarmos essa unção para falarmos com propriedade, para falarmos das maravilhas, para falarmos do Evangelho, para falarmos das boas novas do reino de Deus. Amém? Finalizando essa leitura, Salmo 94, do verso 12 ao verso 23, o salmista ele vai celebrar a disciplina divina como fonte de felicidade. Quem é corrigido pelo Senhor e instruído em sua lei encontra alívio nas adversidades. Essa é a mensagem, né? O salmista ele vai afirma com confiança que Deus não abandonará seu povo, mesmo quando os ímpios parecem prosperar. O verso 12 diz, como é feliz o homem a quem disciplinas, Senhor, aquele a quem ensinas a tua lei. Tranquilo enfrentará os dias maus, enquanto que para os ímpios uma cova se abrirá. O Senhor não desamparará o seu povo, jamais abandonará a sua herança. 18. Quando eu disse, os meus pés escorregaram, teu amor leal
Senhor, me amparou. Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. O verso 22 diz: mas o Senhor é a minha torre segura, o meu Deus é a rocha em quem encontro refúgio. Que essa palavra, que esse salmo, seja uma oração que nós venhamos a fazer. Que nós possamos confiar na fidelidade de Deus, no amor dele, no livramento dele. Ele é o Deus que é a nossa torre segura. Nele nós encontramos esse refúgio, esta segurança. Então que nesse fim de semana, nesse último dia da semana, de trabalho, propriamente dito, que você descanse no Senhor, que você reflita os grandes feitos que Ele fez na sua vida, assim como Davi fez aquela reflexão, e que você descanse no Senhor, sabendo que o Espírito Santo é aquele que te capacita, é aquele que te instrui, é aquele que te direciona os passos. Tá bom? Que Deus te abençoe, um excelente dia, nos encontramos amanhã para mais uma leitura e vamos seguir em frente, não desista, vamos avançar. Tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.